queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do SAFcast, o segundo episódio aqui na Casa Nova, agora, vários episódios por semana saindo, na verdade 2 episódios toda semana aqui no YouTube e também no Spotify. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, clica aqui embaixo agora, já se inscreve, deixa sua curtida aí antes de começar o podcast. E se você tá ouvindo pelo Spotify, já me procura lá nas redes sociais, @MarceloSaf, Marcelo com 2 L's, e lá no YouTube também, é só procurar por SAFcast ou Marcelo Saf e se inscrever no canal, beleza? Então, sejam muito bem-vindos e aqui, hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre mulher na advocacia, sobre advocacia trabalhista, sobre reforma trabalhista, enfim, toda essa temática aí que envolve o empreendedorismo na área do direito do trabalho. Eu não poderia receber ninguém mais, ninguém menos do que ela, que é um grande case da nossa mentoria, da nossa fraternidade, e eu tenho muito orgulho de receber aqui na nossa casa pra gente bater esse papo. Ela que é empreendedora, advogada, infoprodutora, mãe, esposa, enfim, várias coisas ao mesmo tempo e consegue levar isso com muita leveza e muita tranquilidade. Thaís, seja bem-vinda, minha querida. Obrigado por ter aceito esse convite. Obrigada a você. É uma alegria enorme estar aqui na sua casa, em BH. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua mentoria, do seu ecossistema. E eu acho que de tudo que você falou aí, o mais difícil é ser mãe. O resto a gente pode conversar e toca o barco. É verdade. Me conta uma coisa, minha querida. Quem é a Thaís Brasileiro hoje? Hoje, a Thaís Brasileiro é uma mãe de 2 que tenta conciliar tudo aquilo que a loucura da minha cabeça vai propondo, que é a advocacia empreendedora, que é transformar a vida das pessoas, seja o cliente, seja um colega que troca ideia comigo. E não tem um dia sequer que eu não passe com vontade de aprender. Então, eu ando com fome de aprender. Acho que é por isso que tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu vou executando, eu vou fazendo amizade, eu vou melhorando. Então, hoje eu sou essa pessoa que não para 1 minuto. Show de bola demais. Me fala uma coisa, como que a advocacia entrou na sua vida? Tem quanto tempo que você advoga? Me fala um pouquinho sobre sua trajetória pra gente esmiuçando e contar pra galera. O pessoal acha que as coisas acontecem da noite pro dia, né? É. Mas não é bem assim. Não. Me conta aí, como que você começou na advocacia? Quando que foi isso? Você sempre quis fazer direito? Como é que foi? Vamos começar pelo começo, assim. Sempre foi muito brava, desde pequenininha. Cheia das confusões, assim, de vou defender o amiguinho, vou revolucionar o jogo de bandeira da rua. A questionadora. A questionadora. E eu sempre quis ser juíza. Desde pequenininha eu falava, vou ser juíza, vou ser juíza. Só que quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz para pedagogia e direito. Minha mãe foi professora a vida toda. Dava aula de manhã, de tarde, de noite. E eu passei em Direito na PUC e Pedagogia no UFMG. E eu tinha aquela coisa da minha mãe ali. Então, eu levei os 2 juntos até o 3º período, Marcelo. Eu acordava 5 horas da manhã. Você fazia os 2? Os 2. Pedagogia e Direito? Pedagogia e Direito. Nossa Senhora. E Pedagogia no UFMG. O olho da minha mãe brilhava com aquilo. E eu fazendo o Direito lá na PUC Betim. Nossa. Acordava 5 horas da manhã pra ir pra PUC Betim. Eu pegava especial, pegava van. Teve uma determinada época que eu não pude pagar a van, eu pegava o ônibus da Amazonas, eu saía do Jardim América e ia pra Amazonas, aqui em BH. Então, bem Você morou no Jardim América? Jardim América. Nossa, sabe onde que eu morei? Muito tempo, no Nova Granada. Do lado. Do lado, do outro lado da Barão. Morei muito tempo ali. A Silva Lobo nos dividia. Exatamente. Pois eu saí do Jardim América de madrugada ali, do lado da Favela Ventosa. Eu sempre fui muito destemida, eu ia. Pegava ônibus cedo, antes das 6 da manhã. Sim. E ia pra PUC Betim e a pedagogia era no campus da UFMG. Lá na Pampulha? Lá na Pampulha. Eu saía de lá, o curso da pedagogia era depois no Matagal, lá em cima. Eu saía, chegava em casa às 11h30 da noite. Sim. Então foi um período da minha vida, assim, de começo de curso, de graduação, pauleira. Eu cheguei a pesar menos de 60 quilos, assim, não tinha tempo de comer. E desse primeiro período eu fiz estágio. E você trabalhava? Você trabalhava ainda no meio tempo? Porque o meu pai conseguiu uma bolsa pra mim na PUC e ele falou assim, ó, todo mais é seu. A gente vai ele conseguiu um pedaço de bolsa, então todo mais da PUC é seu. Xerox, o especial, lanche, etc. Sim. Então eu comecei a fazer estágio na área de tributário dentro da prefeitura. Sim. E aquilo ali, o direito cada vez ia mexendo mais comigo. Até o dia que eu cheguei e falei, mãe, não quero mais pedagogia. Não quero. Direito é o meu encontro de almas aqui nesse mundo. E aí eu larguei e sempre fui dando continuidade.
do estágio da prefeitura, eu passei para uma clínica médica, que não tinha nada com direito, e foi meu primeiro case trabalhista, porque eles me contrataram como estagiária de direito e me colocaram para atender telefone e médico. Nossa. Primeira ação pedindo vínculo empregatício foi a minha própria, Marcelo. Nunca contei isso pra ninguém, mas foi a minha própria. Sim, já testou com você mesmo. Já testei comigo mesmo, porque aquilo me dava uma indignação. Eu ganhava super bem, mas eu estava ali com um contrato de estágio assinado para direito. Sim. E aí de lá eu saí, fui pro Tribunal de Justiça. Eu fui estagiária de audiência de juiz. E lá eu aprendi tudo da audiência. Tudo. Eu saneei um processo do início ao fim. Eu era a secretária dele, então eu aprendi ônus da prova. Eu aprendi tudo de audiência. Só que a matéria não me... Não era aquela coisa, não tinha não dava aquela liga. Aquela liga. Aí de lá eu fui para os sindicatos rodoviários, com a base territorial aqui em BH e região metropolitana de 80 mil cobradores, motoristas de ônibus. Aí lá foi aquele contato visceral com o direito do trabalho. Sim. Acúmulo de função, acidente. Isso já estava no final da graduação ou não? Isso eu estava no 7º período. Então já foi dando uma clareza que você queria seguir aquela área ali quando você formou. E eu nunca mais fiquei sem ter renda. Desde o dia que eu me propus, eu nunca mais. Foi só crescendo, é como se tivesse sido uma escadinha. Sim. Ao ponto de eu me formar, eu saí de lá, eu ir para um outro escritório, que era consumidor e eu não gostei. Aí eu parei no escritório que me formou advogada trabalhista de bancários. Eu rodei Minas Gerais inteiro fazendo audiência de bancário. O que é o trabalhista de bancário? Pra galera que tá escutando, que é de outra área, a gente sempre vê muito o pessoal do trabalhista falar, né? O trabalhista bancário, trabalhista bancário, trabalhista Todo mundo bancário. cresce o olho. Por que o trabalhista bancário é tão bom? O que é essa área? Pra quem você atua nessa área do direito do trabalho bancário? Então, e isso eu tô falando agora, a gente faz um corte, que isso é a minha advocacia do offline, o bancário. O bancário é aquela categoria do trabalhista que ganha super bem, ganha acima do trabalhador brasileiro, que as teses já são fechadas e que o nível de prova é super bacana, porque você tem testemunha, você tem gente saindo do banco o tempo todo. Então, o ônus da prova que é do banco, ele não consegue, que o ponto dele está todo errado. Então, você chega com a sua testemunha e quebra o ponto do banco, você ganha hora extra além da sexta. E aí, a base de cálculo dessa hora extra é grande, porque o cara tá ali ganhando R$6.000. Sim. Então, você pega 5 últimos anos para trás, dica de ouro, você pega os últimos 5 anos para trás, faz a base de cálculo desse cara, nós estamos falando de ações de 300, 400 mil reais. Sim. Se você não fizer acordo e for até a última instância e a liquidação de sentença for favorável, com a aplicação da Selic e tudo mais, estamos falando de uma ação de 500, 600 mil reais. Sim. Honorário de 20%, 30% é uma conta matemática que fecha. Sim. Então, por mais que você não faça um acordo, daqui 3, 4 anos esse honorário se torna recorrente no seu escritório. Sim, um efeito dominó, né? É um efeito dominó. E quando a gente fala de bancário, geralmente o pessoal acha que é só o gerente do banco, mas não, né? Existem outras categorias dentro do banco que você também consegue ter ações vultuosas. Sim. Né? Eu me fiz trabalhista bancário não por escolher, porque as pessoas hoje elas querem escolher. Eu vou pro trabalhista bancário para ganhar grana. Não, eu me fiz dentro desse nicho, por quê? Porque o escritório colocou a carteira de um banco público na minha mão. E eu tive que me virar com aquelas teses ali. Então, é o que você falou. Eu peguei desde o gerente ao trabalhador técnico de 6 horas e esmiucei os direitos daquele cara ali, dentro do manual normativo daquele banco. E as teses, elas vão se repetindo. Então, se para o gerente a discussão é de atribuição, é de cargo de confiança, para o cara que está lá na ponta, um caixa de 6 horas, a discussão não é essa de atividade. A discussão é, fez hora extra? Tem direito. Não recebeu? Vamos cobrar. Está trabalhando mais de 6 horas, vamos cobrar o intervalo de almoço. Então, é como se o cara chegasse no seu escritório. Eu sou gerente, a tese é essa. Sim. Eu sou trabalhador de 6 horas, a tese é essa. Sim, já tem meio que um cardápio para ele, né? Tem um cardápio. E não é que é uma linha de produção, mas é uma tese fechada, que pouco... não tem alterações, está posto, a jurisprudência ela já é dominante. Sim.
Show de bola demais. E quando você formou, você já começou nessa área, caiu no seu colo essa carteira nesse escritório? Como que foi esse primeiro contato? Ou você fez de tudo, igual a grande maioria dos advogados? Porque a grande maioria dos advogados, eles se formam e fazem de tudo. Eu mesmo fiz de tudo. Eu tenho uma ação trabalhista que até hoje está rodando, que é uma senhora que foi contratada como cuidadora de idosos, mas na carteira dela estava auxiliar administrativo da empresa do cara, sabe? E uma ação boa, deu 100 mil reais a liquidação. Acabou que a gente até hoje não conseguiu achar o dinheiro. Mas deu uma ação boa. Você teve essa época de pegar tudo ou não? Sim. Até eu chegar nesse escritório que me formou como trabalhista bancário, eu passei para um outro escritório que era tudo, não era meu, né? Então eu fazia de tudo, eu fazia família, eu fazia consumidor, contratos. Tinha que se virar. A determinada tese que aparecia ali, a briga de muro, briga de vizinho, se vira. Sim. Tá na sua cartela, se vira. Na sua carteira, se vira. Agora, quando eu saí desse escritório, que era só o trabalhista bancário, e olha, lá era tudo, todos os bancários. Eu nichei, eu fui nichada, vamos falar dessa forma, nesse trabalhista bancário específico, desse banco específico. E aí, eu sempre entregava ali sentença de 1 milhão, Marcelo. Sentença de audiência de 1 milhão, tudo. E eu ganhava super bem, eu era carteira assinada. Sim, só e é raro, né? É raro. É como se eu já estivesse ali, cheguei no topo dentro daquele escritório. Acima daquilo ali eu não vou crescer mais. Então, como que eu posso crescer? E eu sempre tive essa veia de crescer. Eu acho que, dada a história da minha mãe de... Não é que passamos necessidades, mas tudo muito certo, muito contado, o suficiente para viver. Sim. E eu queria sempre mais. E a gente tem uma dicotomia muito grande daquilo que é ganância... E ambição. E o advogado principalmente tem isso, né? Sim. E quando eu comecei a perceber que eu atendi o cliente do início ao fim, eu converti ele, eu consegui levar ele para o escritório. Eu montei a petição dele. Eu fiz a audiência dele e a sentença veio. Cara, eu cuidei do início ao fim. Sim. Vou cuidar do início ao fim de um processo meu, de um cliente meu. Não tô falando pra você sair do escritório aí e montar o seu, não. Não é bem assim. Isso eu fiz há 10 anos atrás. Existem alguns desafios, né? Muitos. Nisso. A gente vai falar disso aqui. Existe algum desafio. A galera acha que é fácil, né? É o que você falou, né? Sim. Tem uma trajetória. Sim. E aí, eu lembro que eu decidi, quando eu tiver a primeira procuração assinada desse bancário, desse banco específico, eu abro o meu escritório. E aí, ali eu tive a primeira procuração. Eu peguei o meu acerto, comprei um tanto de imóveis lá na Etna. Mesma coisa. Não, mas não foi lá, foi na Etna. Foi na Via Expressa. Ali perto da Galopeira. Na Mulher Você lembra? Canecão que tinha? Comprei tudo Pegou em frente ao Canecão. Pegou fogo, verdade. Na Mulher tem um gostinho a mais. Eu fui lá na Etna. Gastou mais do que eu. Não, porque aí eu comprei menos, provavelmente. Aí peguei uma salinha de 27 metros quadrados ali na Augusto de Lima, com Araguari. Todo do lado da ali, Justiça né? Trabalha. Do lado da Justiça Trabalha. Sim. Perto da igreja ali. Não, pra cá ainda. Mais pra cá. Araguari mais pra cá, verdade. E montei meu escritório. Perto daquelas lojas de roupa ali embaixo. Bem tal. ali. Bem onde faz um vento, uma curvinha ali na Araguari. Montei ali e, cara, aí o escritório começou a receber só esses bancários. Sim. E eu era sozinha. Sim. Aí eu tive uma sócia até 2016 e nesse meio tempo eu casei, mudei pra Vitória. Fiquei Vitória BH durante 5 anos. Mantendo o escritório aqui. Mantendo o escritório aqui e o braço lá. Aham. Eu planto tanto as coisas, Marcelo, que a hora que eu cheguei em Vitória, eu falei assim, Rafa, o que eu vou fazer aqui? Não, eu vou advogar, que é o que eu sei. Eu consegui uma reunião com 15 gerentes desse banco em Colatina, no interior. Sim. E fui com o presidente da associação. Falei assim, olha, eu quero mostrar o que eu sei, que eu acho que vocês aqui não sabem e que vocês têm direito, só me permita mostrar. Sim. E eu fui, e de lá eu voltei com 3 clientes. Falei, Top. cara, ninguém me segura mais, assim. Sim. Só que os desafios vão surgir, não é só você pegar o cliente, você... Empreender é muito mais do que isso, É né? muito mais do que isso. Né? A gente não pode ser romântico. Sim. E essa primeira formatação, ela não deu certo ou deu certo por um tempo? Por quê? Por que depois você mudou a formatação do seu escritório, largou a sociedade? O que aconteceu? A sociedade, nós rompemos numa boa, mas porque ela aqui, eu lá, e o perfil dela não era empreendedor na advocacia. Então, eu acho que foi por uma questão de afinidade, cada uma foi pro seu rumo. E aí você continuou na advocacia trabalhista e bancária desde sempre? Sim, Nunca parou? Nunca parei. Show de bola demais. Isso no offline. O que acontece é que eu adoeci em 2015, de tanto trabalhar, de tanto ficar pra lá e pra cá. Eu dei uma pausa. E aí, depois eu voltei com tudo. Mas no offline. Sim. E o que acontece? O trabalhista bancário, ele vai te fazer ganhar muita grana.
Mas depois que a reforma trabalhista veio, ele fez aquele corte. E é um corte verdadeiro. Sim. É um corte de justiça gratuita. Sim. Então, determinado pedido que você entra, se lá atrás você não ganhasse, você não beleza, 0 a 0. Né? Não tinha nada a perder. Sim. Né? Justiça gratuita. Agora não. Sim. Agora a coisa se tornou um pouco mais moralizada. Então, você entra, você está consciente daquilo que você vai pedir para o seu cliente. Tem que ser muito foda, desculpa a palavra, a prova. Tá em casa. Pois é, tem que ser muito, muito robusta, o cara tem que ser muito técnico, você tem que de fato dominar aquilo. Senão você está comprometendo o patrimônio do seu cliente, daquele que te contrata. Porque aí vem as custas, 2%. 2% de 400 mil, 2% de 300 mil. Sim. E a possibilidade dos honorários de sucumbência, 15%. Então, é claro que se você pega um bancário que foi demitido e ele saiu de um patamar de salário de 6, 9 mil reais e hoje ele está desempregado, ok, está cumprindo os requisitos da justiça gratuita. Mas se você atende um bancário que está trabalhando e que o salário dele é 22 mil reais, igual a bancária que eu atendi mês passado. Sim. Não tem como você pedir justiça gratuita para essa pessoa. Como que eu vou pedir justiça gratuita para essa cliente? Então, a prova é muito robusta. Você tem que ser o especialista naquele tipo de ação, senão é uma aventura. Sim. Tá aí uma pauta legal pra gente entrar, né? Eu recebo muito feedback direto de advogados de todas as áreas e os trabalhistas, eles têm muito esse questionamento. Saf, a reforma trabalhista, ela acabou com o direito do trabalho? Ela prejudicou? Ou ela só filtrou aqueles profissionais que não têm tanta competência técnica? O que você diz pra gente disso? Como que foi o impacto da reforma trabalhista no seu business? Foi quando eu cheguei na sua mentoria. Não sei se você vai recordar do nosso primeiro bate-papo individual. Se o meu business estava em crescimento, assim, os bancários... Cara, se eu pegasse 2, 3 bancários por mês desse banco específico, eu tô muito bem. Eu tô com a aposentadoria dos meus filhos super bem, tudo, tranquilo. Só que veio a reforma, julho de 2017. Em julho de 2017 foi a última cliente desse banco que eu atendi. Sim. Porque é assim... os grupinhos de WhatsApp, o ecossistema, a coisa pulveriza. Todo mundo ficou com medo de entrar nesse banco específico que eu atendo. Sim. Todo mundo com medo de entrar, eles estão na ativa, é a vida deles, né? Então, eles esperaram a coisa estabilizar um pouco, acalmar, mas enquanto isso vinha acontecendo, o meu gráfico vinha descendo. Começou a cair. Sim. Ao ponto de eu chegar em 2018, né? Eu acho que, sei lá, o Vitor nasceu em janeiro e aí eu me propus ficar 6 meses. Então, lá para agosto, setembro de 2018, falei, meu business acabou. Sim. Não atendi mais nenhum bancário desse banco. Eu tenho contato deles, eu sou amicíssima de vários deles, eles não me procuram mais. Eu pergunto, aí ninguém mais tem coragem de entrar. Tá todo mundo morrendo de medo. Eu tava ali um pouco fora, né, aqueles 6 meses de maternidade. Falei, não, deixa eu voltar a estudar isso aqui. E aí veio 2019, eu ainda continuei estudando, peguei outras ações que não desses bancários. Veio 2020 a pandemia, e eu falei, não, agora eu preciso dar um norte para minha advocacia. Eu vou largar os bancários, eu vou mudar de área, o que eu vou fazer? Não, mas direito de trabalho é a minha vida, eu respiro direito de trabalho. E aí eu estudei a fundo, era um tempo que eu estava no mestrado, uma parte mais acadêmica. Eu estudei a reforma trabalhista de cima, como se eu tivesse enxergado ela de cima. E eu vi a possibilidade de outros bancários, que não daquele banco que eu atendia. Vi a possibilidade de atingir outras categorias que a pandemia elevou e colocou foco de direitos lesados. E quis profissionalizar. Então, o escritório que se manteve por 10 anos, à base de honorários advocatícios, trabalhista bancário, que eu ganhei muita grana, eu precisei me reinventar. Sim. Onde eu entrei na sua mentoria. Sim. E aí eu descobri é como você sabe criança quando pega um brinquedo novo, alguma coisa nova. Cara, eu devorei tudo que tinha e eu falei assim, meu escritório tem muita salvação. Não Sim. só salvação, que isso aqui eu vou fazer grana nisso aqui de novo. Sim. Fazer grana no bancário de novo. Sim. E legal isso, porque olha a palavra que você usou, é engraçado, de novo, ontem eu falei isso no podcast, hoje eu vou falar de novo. Como que os comportamentos das pessoas de sucesso, eles se repetem, eles são bem parecidos. Você já falou 2 coisas aqui que o Berlink falou ontem. Primeiro, você levantou a bola que você era questionadora desde sempre. Berlink falou isso ontem aqui. Pô, sempre fui muito questionador e tal. Ponto pro empreendedorismo. E agora, o Berlink também passou por uma trajetória que ele começou um negócio, deu errado, e aí ele usou a mesma palavra do que você. Eu me reinventei. E tá aí uma grande skill do empreendedor, né? Do advogado empreendedor. Cara, na primeira adversidade, se você jogar a toalha, talvez não seja pra você empreender.
Vai fazer um concurso, vai trabalhar no escritório, ganhar... tá tudo bem. E tá tudo certo, são perfis, né? Mas quando você tem a veia empreendedora, você não aceita a derrota. Você não aceita a possibilidade da derrota. Sim. Né? Quando você começa a ver o gráfico caindo, você já fala, porra, preciso tomar alguma providência, né? Preciso mudar. E aí me conta uma coisa, aí você já tinha 2 filhos nessa altura, já era mãe, já era esposa, enfim, como que foi lidar com a maternidade para poder alavancar do zero de novo um escritório? Não do zero, mas alavancar de novo um escritório, correr atrás disso. Quais foram os maiores desafios? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tenho muitas mulheres que me mandam mensagem, Saf, mas eu já tô em desvantagem, eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho filho para criar, não sei o que lá. Como que foi esse momento de maternidade para poder voltar pro mercado de trabalho tendo 2 filhos, não deixando eles de lado? É desafiador. O esforço que você, Marcelo, homem, vai fazer é um. Esforço que eu, Thaís, vou fazer mulher, mãe de 2, é tipo 5 vezes mais. Sim. Mas o que a gente não pode perder de vista é o seguinte, é o seu lugar na sociedade. Quando você se descobre, quando você entende o que você está fazendo aqui, o que você gosta de fazer, e a veia empreendedora é parte de mim, sim. Se eu abandonar, eu vou ficar assim... Eu vou arrumar uma depressão, ninguém vai dar conta do meu azedume, do meu mau humor, porque eu respiro isso aqui. Então, eu acho que passa por um autoconhecimento, Marcelo. Uhum. Porque quando eu percebi que eu queria voltar para o mercado de trabalho, com tudo, eu sempre estive no mercado de trabalho. Eu nunca abandonei. Só que quando veio o meu primeiro filho em 2018, 2019, eu dei uma desacelerada. A reforma trabalhista já tinha vindo e passado o trator. E aí, quando a Clarice veio, eu perdi minha mãe. 3 meses depois que a Clarice nasceu. Um luto desgraçado diariamente. Sim. Então, assim, esse reinventar são em várias facetas. Não só na advocacia. E eu acho que isso é combustível. Sim. Isso me coloca à frente de várias outras pessoas. Porque a minha vontade de vencer é muito maior. Primeiro, lidar com o luto, vencer diariamente. Segundo, ver os meus filhos crescendo de forma saudável e participando ativamente da vida deles. Sim. Terceiro... E bota ativamente, né? Ativamente. Porque hoje você tem uma vida muito tranquila que, porra, Nova Lima, você postou um dia desses nos stories. Pra quem não acompanha a Thaís, inclusive, qual que é a sua rede social? Fala pra galera. É Thaís Brasileira DV. Já Thaís segue com ela, TH. Já segue ela lá no Instagram, tá aqui também na descrição do vídeo. Mas a Thaís postou um dia desses, um stories, mostrando a distância da escola do filho dela pra casa dela. Eu tenho que descer esse morro aqui, eu chego na escola e tal. Hoje eu faço caminhada de manhã. E como que foi esse desafio de não abrir mão da sua qualidade de vida, não trabalhar como você trabalhava lá atrás, que, porra, você tinha que ficar indo e voltando, Vitória, no começo da sua vida, que você pegava o ônibus de manhã cedo, óbvio que o contexto hoje é outro, e etc. Mas como que foi lidar com uma advocacia que pode ser empreendedora, pode te render frutos, mas que ainda assim te dá uma qualidade de vida, né? Essa escolha, isso foi uma escolha, isso foi um acaso, uma consequência? Você e o Rafa decidiram mudar para Nova Lima, morar num condomínio e fazer uma advocacia mais de casa. Como que isso aconteceu na sua vida? Eu acho que é uma junção de fatores, porque a gente sempre quis morar na praia. Uhum. E eu sou a executora e o Rafa é o sonhador. O sonho era morar na praia. Vamos executar? Vamos. Moramos na praia, na quadra da praia por 7 anos. Chegou o momento de voltar. Voltamos para cá. E o Rafa trabalhando muito, viajando muito, e eu não queria isso nos 2. Se os 2 filhos viessem nesse momento, que estão os 2 entregando o gás no trabalho, eu acho que não funcionaria no modelo de família que a gente pensava. Sim. Então, veio a pandemia, a gente já queria morar em casa, o escritório, o Rafa 100% home office, eu também, e a casa veio a calhar com isso. Qualidade de vida, possibilidade de trabalho. Hoje, se eu quiser trabalhar de casa, eu tenho um escritório só meu, o Rafa tem um escritório só dele. E a escolha, Marcelo, a escolha. Eu ganhei muita grana com trabalhista bancário. Uhum. Eu vou torrar essa grana ou vou reinvestir na minha família, no meu negócio? Sim. Não. Eu vou fazer escolhas que me possibilitem crescer lá na frente. Então, tem gente que ganha grana com a advocacia e não sabe o que ganhou. Sim. Sabe o que ganhou, não reinveste, não pensa o negócio. Então, a casa é um sonho, a realização de um sonho, ponto. Existem outros sonhos, vai muito além de um projeto só de trabalho, é um projeto de vida. Sim. E aí, a escolha do condomínio tinha a ver com a escolha da escola, tudo interligado. Vocês pensam muito. Cara, eu penso sim, porque é uma família com 2 seres humanos, num mundo cheio de desafios, e se hoje eu posso possibilitar que eles estudem na esquina da minha casa,
Era isso que eu queria proporcionar para os meus filhos. E a advocacia, sem sombra nenhuma de dúvida, ela possibilitou isso hoje. Sim. Você acha que isso é uma coisa recente da advocacia? De se poder trabalhar remotamente, home office? A pandemia teve impacto nisso para você, no seu negócio? Porque você vem de uma advocacia old school, né? Escritório, ir todo dia pro escritório, principalmente nesse que te formou. Você tinha que bater ponto, você tinha que estar lá, CLT e etc. Por que hoje você acredita nesse formato de negócio que tem dado certo para você? O que te fez acreditar nisso? Quando a pandemia veio, foi forçado. E aí, quando as pessoas começaram a perceber que era possível, todo mundo começou a se reorganizar. É difícil pra caramba separar trabalho de vida pessoal dentro de casa. Mas a gente não pode negar, é um caminho sem volta. A tecnologia tá aí, ela te possibilita advogar de qualquer lugar do mundo. E pra que você vai ficar preso num espaço físico? Sim. Só que eu sou da sua linha também, eu acredito na equipe do presencial. Sim. Porque eu estive muito tempo no home office. O presencial parece que ele tem uma especificidade de entrega, de troca de conhecimento, troca de, sei lá, uma tempestade de ideias ali momentânea, alguma coisa assim que o home office não vai te entregar, não vai te possibilitar. Sim. Mas para mim ele foi determinante porque quando eu entrei na sua mentoria, e aí eu volto a falar outra coisa, tá, eu reinventei meu escritório, mas o escritório digital, ele é do zero. O escritório Thaís, de 2011 até 2021, é Sim. Dali para frente ele é do zero no digital. Então todos os passos ali para frente realmente foi do zero. Como que você me conheceu? Antes de você contar essa, conta pra galera. Como que você me conheceu? Tráfego do Instagram, foi né? Deus. Tráfego do Instagram. Aí eu apareci lá na sua tela, o que você pensou? Cara, ele é de BH, seja honesta, primeira seja coisa, honesta, não. Seja honesta. Ele é de BH. Não, o povo daqui já é mais reservado. Tradicionalmente somos desconfiadaços. Sim. Mas ele vive em um mundo que eu vivo. Uma hora eu vou esbarrar com esse cara aqui, se for mentira, a casa cai. Sim. Não tem como. Ele é novo, ele é disruptivo. Muitas pessoas têm o preconceito, eu já enxerguei de outra forma. Cara, ele é disruptivo. Ele tem alguma coisa ali que ele rompeu e é por isso que ele tá lá. Sim. E eu preciso de romper com tudo que tá aqui, senão eu não vou conseguir transformar 10 anos de bagagem offline no que eu quero daqui pra frente, que é o digital, porque aí vem a maternidade. Eu não vou ficar presa no escritório. O Rafa tá lá no Pará, o Rafa foi pro Canadá, sei lá onde, eu vou junto com ele. Sim. Então, eu não estou presa mais nesse modelo de escritório físico, apesar de achar que hoje ele vai funcionar lá, mas porque eu estou à frente da gestão, não estou mais no operacional. Sim. Apesar de ter o pé lá no operacional, hoje onde eu quero estar é na gestão. Sim. Te conheci, fiz a mentoria. Você ensina, Marcela, gestão. Você ensina a colocar o pé na água e ver o que vai vir. E você me ensinou o posicionamento digital para aquele nicho que eu queria entrar. Na verdade, você falou assim comigo, vamos esquecer o bancário um pouquinho? Né? Você já está aí vindo de um ranço dessa reforma trabalhista, vamos esquecer um bancário um pouquinho? Vamos construir 5 produtos? Vamos ver o que acontece? Vamos ver o que acontece. Você me fez construir 5 produtos. Construí 5 produtos. Fiz o tráfego pago desses 5 produtos. Desses 5, 3 eu consegui. 2 eu pausei. Desses 3 produtos, dentro de um único produto, eu já subnichei dentro do trabalhista. Sim. Então, eu coloquei o pé na água, o mercado me mostrou o que tinha para vir, veio. Eu nunca tinha feito uma ação de trabalhador rural. 15 anos de advocacia trabalhista. Começou a pipocar rural. Sim. Não vou negar isso aqui? Nunca. Um trabalhador que precisa de um advogado trabalhista. Exato. Que tem uma dor de 5 anos sem carteira de trabalho assinado. Que lidava com veneno nas fazendas. Eu vou montar um produto para esse cara. Claro. Eu tenho know-how para isso. 15 anos de advocacia trabalhista específica. Eu tenho gente para trabalhar para mim. Por que eu não vou atender esse cara? Sim. E aí agora eu tô com outros nichos dentro do trabalhista. E eu não abandonei o bancário. E aí você começou do zero, um novo projeto, praticamente do zero? Como que foi? Um novo projeto, completamente do zero. Um projeto voltado, porque eu sou ousada, não sei se é qualidade, vamos falar que é qualidade. É uma virtude. É uma virtude. Sim. Eu quero estar nos 24 TRTs do Brasil. Sim. Hoje eu estou em 5. Sim. Quando eu comecei no digital, eu estava em 2. Sim. Então, em 6 meses, Marcelo, janeiro de 2022, estamos em setembro. Então, 9 meses. 8 meses. 6
5 TRTs. Então, eu saí de 2, eu não saí de 0, porque o meu offline eu já estava em 2, de 2 para 5 TRTs. Vamos fazer uma projeção aí. Em 3 anos eu estarei nos 24 TRTs? Você me chama aqui de novo? Chamo. A hora que eu completar os 24 TRTs, é assim, é o que eu quero. Sim. Que eu vou estar por dentro de tudo que acontece do trabalhista no Brasil, que no Sul é uma determinada indústria, uma determinada dor. Em Minas é outro. No Norte é outro. E o meu escritório consegue atender cada uma dessas dores desses trabalhadores e estará presente lá. Porque se eu já estou aqui no TRT de Minas, eu já estou no TST e eu já tenho atuação no STF, Sim. Os outros tribunais vão vir. É o que eu acredito. Só que não é assim, eu não lancei a pedra. Vamos montar um negócio? Vamos estruturar? Cadê seu operacional? Cadê os seus processos internos? A hora que o cliente chega no seu escritório, Thaís, o que acontece? Não sei, tem que desenhar. É uma dor desenhar esse tal de processo interno. É um saco, né? É um saco. Eu patino nisso aí. Sim. A gestão, ela fica travada. Sim. E a grande maioria dos advogados nem sabe o que é processo interno. Não. Quando a gente fala de processo interno, eles imaginam que seja alguma coisa de processo administrativo, Sim, algo assim. Mas não. sim. O advogado precisa parar, respirar, analisar o negócio dele e entender. O meu cliente entra por uma porta e ele sai por outra. Tudo o que acontece nesse meio tempo, eu preciso ter catalogado. Eu preciso ter isso desenhado. Isso vai me dar mais condições de contratar uma pessoa mais eficaz para aquela vaga, para aquela tarefa que eu preciso. Isso vai me dar mais lucro, isso vai me dar mais liberdade, vai me possibilitar levar meu filho na escola, levar minha filha no balé. Só que a gente precisa parar uma hora e desenhar tudo isso, né? E no começo da sua trajetória, você parou e fez um planejamento. Conta pra galera como que foi. Você entrou na mentoria, aquela chuva de informação, né? Todo mundo, nossa, o que eu faço com esse tanto de informação e tal. Como que você traçou um plano de ataque? Como que foi? Conta isso pra galera. Como que a gente fez isso? No momento de vida que eu estava, não ia adiantar eu entrar numa mentoria coletiva. Uhum. Porque meus filhos, para dormir, etc. Tem o horário e tudo. Então, não, vou me organizar financeiramente e vou pular na mentoria individual. Sim. Porque o direcionamento é certeiro. Eu te entreguei a minha dor e juntos pensamos. Sim. A melhor forma de atacar. E mesmo assim, eu saí de lá com o dever de casa e fiz todo um esforço para participar da mentoria coletiva. Vem a enxurrada de informações, vem os grupos, é muito rico, é diverso. Você pega um insight ali de um trabalhista lá lá da ponta do Brasil e eu trouxe para cá. Sim. Mas aquilo ali precisava de um direcionamento mais certeiro, como se tivesse uma mão pesada. Eu preciso de uma mão pesada para me... Vai, Thaís, dá o passo, assina ali, contrata ali. Bem assim. Então, eu não consegui parar para... Por exemplo, eu acho que hoje eu ainda não assisti o curso todo que eu entrei lá atrás. Uhum. Mas por quê? Eu tentei utilizar daquilo que eu tinha ao meu alcance, que era a minha mentoria individual, as calls que eu conseguia participar e os eventos presenciais. Então, o meu plano de ataque foi muito mais em ação. Foi muito mais o que eu via sendo falado e implantando. Eu demorei a implantar, por exemplo, o DigiSaque, que é a plataforma. Eu demorei, mas por quê? Eu tinha outras vertentes mais urgentes, do meu ponto de vista, qual que era? Montar a minha vitrine. Sim. Para começar o tráfego pago. Então, eu lembro que a SAF Marketing me entregou a minha vitrine em menos de 30 dias. Sim. Quando eu entrei em dezembro, em janeiro a minha vitrine estava montada. Eu já tinha um site, beleza, eu já tinha um posicionamento digital. Thaís, desvincula sua imagem pessoal do escritório. Sim. Seu escritório não vai crescer? Vamos dar mais profissionalidade nisso aí, né? Aí veio o Brasileiro Advocacia. Sim. Então, eu acho que o plano de ataque ele foi muito imediato. Eu lembro quando você fez a logomarca. Sim. Você me mandou, a gente conversou sobre. Sim. Como é que o tempo passa rápido, né? Passa rápido, né? Eu fiz a nova identidade visual do escritório e pedi para criar um selo comemorativo dos 10 anos, porque era a história do escritório. Sim. Mas o escritório hoje estava passando por uma modernização. Né, uma reinvenção. Então, aquilo ali de 10 anos atrás não refletia quem era o escritório hoje. Exatamente. Então, eu acho que o plano de ação é esse. Quem você quer ser no mercado, que está atrelado com posicionamento digital, com a sua vitrine, que é o que a sua mentoria, eu acho que impacta muito, de uma forma muito mais rápida, é exatamente esse. O escritório digital depende de um posicionamento digital. Sim. Então, quem eu sou no mercado, quem eu sou no Google. Sim, exatamente. Não tinha Google Meu Negócio. Hoje eu já tenho quase 70 avaliações totalmente genuínas. O advogado que está fora do Google Meu Negócio, ele não está na internet. Eu acho válido, gente, pedir troca de avaliação e tudo, mas o meu escritório não tem nenhuma troca de avaliação. É tudo genuíno. Sim.
Tudo de cliente, de pessoas que te procuraram. E as pessoas acham que o Google Meu Negócio é difícil. Porra, sabe, você tem 1.600 avaliações. Gente, entenda uma coisa. Quando você tá na internet, a exceção é fechar um contrato. Né? A regra é você receber o lead e não fechar. Mas nem por isso ele não pode te avaliar. Então, porra, cara, chegou um lead pra você lá. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas chegou lá 10 leads pra você no dia. Você vai fechar um contrato, 2 se muito, e tá tudo bem. Mas esses 10, eles podem te avaliar. Por quê? Porque você vai tirar uma dúvida do cara, você vai responder um questionamento que ele tem, ele vai lá te dar uma avaliação. Então, na internet é totalmente diferente daquele modelo do offline, onde a pessoa chega e para ter uma informação ela precisa de pagar uma consulta. Não é assim que funciona, né? Se a pessoa chega com uma dúvida, cara, às vezes ela nem tem direito, mas você pode tirar aquela dúvida e falar, olha, meu senhor, ainda não tem direito, assim, assado, tal. Você pode me avaliar lá no Google? Cara, você vai ter uma avaliação no Google, né? Você vai conseguir... Genuína, verdadeira. Exatamente. Você não vai precisar de pedir seus familiares, etc, pra ficar te avaliando. Por quê? Porque você vai estar no campo de batalha. E esse cara que você atendeu bem, lá na frente ele pode se tornar seu cliente ou pode te indicar. Né? Como que é o volume hoje de chamados que você tem lá no seu escritório? Você chegou a receber muito chamado pela internet? Funciona? O tráfego funciona? Funciona, está validado, aprovado. De janeiro até... Hoje é que dia? Hoje é dia 12. 12 de dezembro. 12 de 12 setembro. Setembro. 12 de setembro. Estou me aproximando dos 600 chamados pela 600 internet. chamados. Então, imagina só. 600 chamados. Vamos colocar aí que você, no modelo tradicional de advocacia, você tivesse que atender uma pessoa em 1 hora. Cara, quanto você conseguiria atender no dia? Sei lá, 8. Você demoraria quanto tempo sem fazer nada? E nem 8, talvez, 6 no dia no máximo, senão você não ia fazer mais nada. Não, e são 600 pessoas do Brasil. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Exatamente. Então, quando que eu iria atender a minha gestante que eu ganhei liminar lá do interior da Bahia? Sim. Quando? Então, a transformação social, ela é muito além, ela vai muito além só do modelo da advocacia. Sim. Porque o que eu fiz por essa gestante lá no interior da Bahia é levar a justiça social para ela. Isso Sim. traz uma realização pessoal, sabe? A internet possibilita que você atenda cliente do Brasil inteiro, né? A gente fala muito de faturamento, de dinheiro, mas isso é consequência do impacto que você está trazendo para a sociedade. Sim. Por exemplo, na Safra Araújo a gente tem um cliente índio. Imagina, o cara é índio, ele fez um concurso, foi eliminado, etc. Mas ele é índio. Quando que esse cara ele teria que sair da aldeia dele para poder procurar um advogado? Ele vive numa região inóspita, né? Exatamente, entende? Vocês levaram a justiça, vocês aproximaram a justiça Exatamente. dele. E o dinheiro é consequência disso. As coisas acontecem, né? Porque você está transformando a vida das pessoas e as coisas acontecem. E não tem um modelo fechado, não tem... A gente tem que estar sempre atento ao que o mercado está te propondo, ao que você quer, às suas metas de curto, médio, longo alcance. E as dores continuam surgindo. Então, por exemplo, hoje eu tenho dores que eu preciso do meu mentor. Já ele vai ter que fazer outra call individual comigo, que é o quê? Trazer novos negócios para o escritório que traga uma recorrência maior. Sim. O trabalhista, ele ainda tem essa limitação. O honorário inicial do trabalhista, ele vai ter uma dificuldade maior. Ele pode existir, sim, ok. Mas quando você quer escalar, não vai ser possível. Exatamente. Porque essa gestante lá do interior da Bahia, ela vai ter grana para pagar? Não vai. Ela está grávida, aliás, já está vulnerável. Sim. Então, eu já preciso estudar outras formas de trazer uma recorrência para o escritório. Ela vai pagar no final. Sim, vai pagar no final. Sim. Foi isso que eu implementei. Hoje eu cobro para entrar, mas eu deixo para cobrar dele no final. Sim, sim. E isso é legal a gente entender como que o negócio vai se moldando, né? Sim. Porque pensa comigo, se você tivesse aquela mentalidade fechada, não, eu quero atender só o gerente do banco público, sim, só o gerente do banco privado, que o cara vai me pagar a inicial e eu vou conseguir uma ação de 200 mil lá na frente, etc., você teria fechado os olhos para outras milhares de oportunidades, sim, de negócio que aconteceram, que vieram pelo digital. Sim. Né? Acho que isso é muito importante também, a gente sempre contar pra galera, que é o seguinte, cara, você tá entrando num projeto do marketing digital com a sua advocacia, você tá entrando agora na internet, quer fazer tráfego, etc e tal, esteja atento para as oportunidades que vão surgir dentro do seu nicho. Não é ser generalista e fazer de tudo. Não, é fundamental ser especialista. Mas, cara, o offline, ele toca de uma forma. O digital, ele toca de outra forma que pode, em algum momento, se encontrar com o offline. Né? Então, você tem que estar sempre antenado para as novas oportunidades. Isso aconteceu com você? Sim, total. Porque se o meu foco era 10 anos no bancário, que é uma categoria de trabalho diferenciada, que eu já tenho todo o know-how do offline, quando eu coloquei o pé no digital, não veio nenhum bancário. Exato.
vieram vários outros trabalhadores. Eu vou desistir do meu negócio porque eu não consegui atingir o bancário ainda no digital? Claro que não. Eu vou montar um produto para atender essa parcela de gente que está sem advogado e me procurou e caiu na minha vitrine e gostou e que quer contratar. E vou continuar faturando. Exatamente. E vou continuar transformando a vida desses trabalhadores. Sim. Então, não dá para se intitular empreendedor e fechar a cabeça, colocar uma viseira e achar que é só um caminho, que é só um cliente, que é só uma área. Nichar para outras áreas, eu até pensei, mas, eu me realizo no trabalhista. É o que eu sei fazer genuinamente bem. Vou escalar dentro de outras coisas. Então, hoje, meu foco principal, gestante, trabalhadora, profissional da área da saúde, bancário e agora o trabalhador rural. E quem me ensinou do trabalhador rural e do profissional da área da saúde, sabe quem que foi? Foi o tráfego pago do meu escritório digital. Exatamente. Tá? Trouxeram essas pessoas. Exatamente. Porque lembra que eu falei dos 5 produtos que nós montamos? Nós montamos um de compliance trabalhista. Eu lembro para a empresa. Exatamente. Rodei tráfego 2 meses para esse compliance trabalhista. Me trouxe uma autoridade no digital. Ok, já prospectei no offline, mas no digital ainda não veio. Eu desisti? Não, eu vou encontrar outra forma de encontrar essa empresa para o compliance trabalhista. Pausei e estou investindo aonde? Em quem está vindo, que é a minha gestante, o meu profissional da área da saúde e agora o meu trabalhador rural. Exatamente. E isso é legal, Thaís, porque a gente tem a SAF Marketing, inclusive esse podcast aqui é um oferecimento da SAF Marketing, a melhor agência de marketing para advogados. E o que a gente vê muito lá é o seguinte, a pessoa tenta um primeiro produto e não dá certo. E muitas vezes a pessoa ou ela culpa o produto ou ela culpa a agência. Ah, não deu certo porque a agência é ruim ou não deu certo porque esse produto é ruim. Só que, cara, e aí? Você vai entregar o seu futuro na mão de uma agência? Você vai entregar seu futuro na mão do mercado? Ou você vai se reinventar? Porra, não deu certo. Então, em vez de eu morrer afogado com essa pedra, eu vou soltar a pedra e vou voltar para a superfície. Vou pegar mais um ar e vou continuar mergulhando, vou procurar alguma coisa, né? Então, a gente precisa se atentar a isso. Cara, nem sempre o que está na sua cabeça, no seu plano, é o que vai acontecer. Isso aconteceu comigo. Quando a gente fundou o escritório, a nossa expectativa era ser um escritório especialista em ações judiciais, recursos administrativos, da fase psicológica do concurso público. Só que eu comecei a ver que, não performou tão bem no psico, mas veio um cara que foi eliminado com uma cirurgia no joelho. Não performou tão bem no psico, mas veio um cara que teve uma Maria da Penha e foi eliminado do concurso público. Não performou bem no psico, mas teve um cara que queria questionar a redação do concurso público. Então, você tem que estar sempre aberto para outras oportunidades, para analisar outros produtos e a partir daí desenvolver um modelo de negócio. Sim. Senão você fica fadado a uma única escolha, a um monoproduto e que às vezes pode não dar certo. E aí às vezes você vai ser levado a desistir. Exatamente, exatamente. Você vai insistir naquilo, vai se frustrar, não vai dar certo. Em vez de ficar antenado para outras oportunidades, você vai querer morrer afogado com aquela pedra, né? Que é um grande erro dos advogados, que a gente vê sempre a galera fazendo isso. Quer levar o que faz no offline pro digital. E quer levar a ferro e fogo. Tem que ser isso. Sim. Cara, nem sempre vai dar certo. Eu acho que nós temos que ter muita humildade. Porque se você já está procurando uma mentoria, significa que você quer crescer de alguma forma. Já tá, beleza, já tá, 50 passos à frente aí de muita galera que está estagnada. Sim. Só que quando você percebe, e dentro da mentoria você vivencia, que é o mercado que vai te contar o jogo, e aí você passa a moldar o seu modelo de negócio, ele se torna a ser plástico, flexível, e você começa a dançar ali conforme a música, a chance de retorno é mais rápida, e você entende o jogo de uma forma mais rápida e a chance de desistir diminui. Você se torna mais resiliente. Sim. Você para de levar as coisas para o lado pessoal e passa a enxergar o seu negócio, de fato, como um gestor, como um empreendedor da área jurídica. Hoje são 14 milhões de desempregados no país. Sim. Como que você vai ter coragem de me falar que o mercado trabalhista está saturado? Não existe. Para mim, não existe isso. Isso é crença limitante. Sim. Hoje nós temos uma tendência de que várias reportagens já estão te contando que as pessoas estão pedindo demissão. Teve uma taxa de pedido de demissão de mais de 200% nos últimos 2 anos. O que isso vai te mostrar? Um turnover. Sim. Vai te mostrar que a pessoa não está a fim de passar mais de 3 anos naquele emprego em si. Então,
Tá, então eu vou abordar esse cara aí de 3 anos do turnover com outra estratégia, porque ele é da geração Z, XY, milênio, sei lá o quê. Ele não é o meu bancário lá que entrou no banco em 1998. Então o mercado te conta, o mercado te aponta. Agora, o que não dá para aceitar é falar que o mercado trabalhista está saturado. Sim. Que eu vou ter que mudar de área porque não tem mais cliente no trabalhista. Cara, só se você não quiser enxergar. Onde tem gente vendendo, tem gente comprando. E onde tem gente comprando, tem gente vendendo. E onde tem dor jurídica, tem que ter um advogado para solucionar aquela dor jurídica. Exatamente. Os problemas não se resolvem sozinhos. E aonde tiver uma dor trabalhista, que seja de, sei lá, pedido de demissão, assédio moral, assédio sexual, horas extras, reconhecimento de vínculo, adicional de insalubridade, 500 milhões de rol de direito trabalhista aqui. Se você pega um desse direito, soluciona aquela dor em específico e nicha e se posiciona e cria o seu escritório digital de acordo com aquela solução, com aquela dor que você entrega, como que você vai ter coragem de falar que você não tem cliente? Exatamente. Só que você tem que investir, tá, gente? Nada vai cair do céu. Sim. Não vai chegar na mesa do seu escritório, até porque não chegou no meu. Eu atendia, sei lá, em média 6 bancários por mês, que pra mim tava ótimo, Sim. era aquilo. Passei a atender 0. E depois que o escritório entrou pro digital, passei a atender 8, 10 leads por dia. Sim. Sim. Hoje a minha estrutura... Em um mês, você exatamente. atende um dia. Só que tráfego pago. Sim. Uma vitrine, uma agência de marketing. De onde você tiver. De onde você tiver. Exatamente. Então, tem que investir, né, Marcelo? Tem que Sim. pôr grana no seu negócio. Sim. Claro que, não tenho grana. Beleza, dá um jeito aí, estuda uma forma de levantar uma grana. Custo de oportunidade, né? Exatamente. É o que eu sempre falo. Cara, imagina, agora eu não posso nem mais fazer piadinha, que eu já vendi o Porsche. Mas eu tinha um Porsche de 1 milhão. Imagina se eu vender esse Porsche pra você, se eu tô vendendo amanhã por 50 mil. Cara, às vezes você não tem 50 mil, mas você vai arrumar os 50 mil. Entendeu? Um apartamento na Barra da Tijuca. Se eu quiser muito ele, eu vou arrumar. Exato. Então, se você quer muito o seu negócio alavancando, você tem que investir. E não é só investir na mentoria, isso aí é fichinha, mentoria, fraternidade. Mas você tem que investir em marketing, você tem que investir em pessoas, você tem que investir no computador em você. bacana, em você, na sua mentalidade, né? Na sua saúde física, na sua saúde mental, Sim. em tudo isso. Com quem que você anda conversando, com quem que você... Quem tá perto de você quer crescer, quer te ver crescendo? Exato. Não quer? Sai fora, dá a linha, porque acontece isso. Lá vem a blogueirinha de novo. Normal. Lá vem ela, não para de falar de negócio. Tá aí, só pensa em dinheiro. Não é tá aí, só pensa em dinheiro. Eu tenho um negócio. Exatamente. E como eu tenho um negócio, eu quero que ele cresça, eu quero que ele seja sustentável ao longo do tempo. Eu vou ter que me reinventar, eu tenho dores específicas. Exatamente. Né? E não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, né? Uma mulher empreendedora é muito, muito admirável. Só que as pessoas pensam, não, a Thaís só pensa nisso, o Saf só pensa nisso. Gente, pelo amor de Deus, me conta uma coisa. Desafios do home office. Inúmeros. Primeiro, mental. A saúde mental do trabalho. Eu estudava isso antes da reforma trabalhista, lá no mestrado. Saúde mental do trabalhador no home office. É questionável, ele não se adequa às pausas, ele não tira as pausas. Eu estive no home office. As pausas, elas são violadas. Levantar, tomar um ar, tomar um café. A gente está falando da circulação aqui do trabalhador, da ergonomia. E a dificuldade de fechar a sua agenda, o seu computador e ir para a sua vida pessoal, estando no mesmo ambiente. Então, a jornada, ela passa a ser maior, na minha opinião. Se antes eu entregava 8, 10 horas ali pro escritório, em casa eu tô entregando 14, 15 horas. Só que no frigir dos ovos, no resultado final, o que aconteceu com esse trabalhador? Ele não produziu. Sim. Ele se tornou mais vulnerável, a saúde mental fica fragilizada. Então, eu acredito muito que o home office, ele ajudou quando precisava ajudar e ele ainda ajuda em determinados modelos de negócio. Mas depois disso, o híbrido eu acho que funciona muito melhor. O que seria o híbrido hoje em dia para você? Eu acho que são 2 dias no escritório, 3 em casa ou vice-versa. Um coworking, talvez? Um coworking, o espaço compartilhado. Hoje o escritório ele está num coworking tradicional aqui em BH, que é do lado da Justiça do Trabalho. Eu tenho uma estrutura top à minha disposição. Eu tenho cozinha, eu tenho copa, tenho uma sala de reunião enorme, eu tenho uma agenda por aplicativo, eu tenho secretária e eu tenho as estações de trabalho do escritório. Com um custo super eficiente. Um custo eficiente e que a produtividade é melhor. Sim. Quando eu estou em casa, eu entrego de uma forma.
Quando eu estou no escritório, para mim, Thaís, eu entrego de outra. Sim. Então, para o meu modelo de negócio hoje, eu acredito no 100% presencial. Quando muito um híbrido. Sim. Eu particularmente também acredito no presencial, mas na advocacia. Em outras empresas tem o remoto. Isso, na advocacia. Mas eu acho que tem que ter essa cultura, né? Pra você criar a cultura, pra pessoa ver como que a banda toca. Sim. O sistema presencial, ele vem bem. Mas tem gente que tem sucesso no remoto, né? Não há nenhuma verdade absoluta. Não tem. Eu acho que você tem que testar e observar a saúde do seu trabalhador. Porque estamos falando de trabalhador. Ele vai te contar se aquilo ali funciona para ele, para sua empresa ou não. Sim. Funcionou, beleza? Ótimo. Não funcionou? Traz ele para o presencial. Reformula. Sim. É fácil e rápido de você perceber se a pessoa entrega ou não entrega. Se afeta ela de alguma forma ou não. Sim. E cabe a gente estar atento a isso, porque um time engajado, um time que entrega, leva seu escritório mais rápido, né? Exatamente, vai muito mais longe, né? Vai muito mais longe. Sim. Desafios do marketing digital. Inúmeros. Até você encontrar a sua persona, até você entender como que isso funciona, entender que você é uma marca. Uhum. Você é uma marca à frente do seu escritório. Então, a sua imagem pessoal vai contar, a sua forma de posicionar vai contar. E a constância. A constância é o maior desafio. Sim. Postar todos os dias. Não é postar qualquer conteúdo, replicar notícia do CNJ, TST, não. Conteúdo com estratégia. Sim. É dedicar um dia para fazer uma copy, para fazer um card bacana. Eu detesto surfar em áreas que eu não domino. Sim. Gestão de tráfego, não domino. Sim. Eu entendo minimamente para poder cobrar. Mas isso eu preciso de uma pessoa qualificada para fazer para mim. Exatamente. Canvas, eu vou perder o tempo pensando no meu negócio, que eu tô o tempo todo respirando negócio, já contei para vocês, do que montando uma arte no Canvas. Não é desmerecendo, mas eu tenho um negócio para tocar, Sim, então eu tenho que pensar na estratégia. Tem coisa mais eficiente para você gastar seu tempo, né? Exatamente. Sim. Então, acho que o desafio é entender que você precisa implementar, criar constância e trabalhar com a persona certa. Não encontrei algumas pessoas que eu estou batalhando para encontrar, mas eu vou encontrar, porque é um estudo. Sim. Né? Você está pesquisando, você está testando, está validando. Sim. Então, você acredita que hoje é mais importante o advogado se preocupar com a técnica? Ou você acredita que a técnica é pressuposto? Quem não tem técnica já está fora do jogo. Então, primeiro você tem que ter sua técnica apurada e depois você se preocupa com copy, em saber o que é uma copy, o que é copy, né? Como fazer uma copy, em saber como que o tráfego funciona. De novo, não é necessariamente ir lá e apertar o botão, mas entender o mecanismo. Para poder dirigir um carro, a gente não precisa entender como que a embreagem funciona, a mecânica dela. Vai soltar um pistão, vai fazer não sei o quê. Mas você tem que saber que você tem que pisar na embreagem para passar a marcha. Uhum. Senão o carro não anda. O que você acha que é mais importante hoje? O cara ainda continuar focado na técnica, então vai lá para a ESA fazer uma pós-graduação? Ou você acha que o advogado deve se preocupar aqui com o marketing digital, com como se posicionar e trazer clientes? Técnica é pressuposto. Exato. Se não tem técnica, você já tá fora do mercado. Né? Advogado sem técnica vai ferrar com a vida do cliente. Então, é pressuposto. E também, acho que nada mediano cabe. Sim. Nada mediano cabe. Você se propôs a fazer, faça com o seu melhor, entregue o seu melhor. Então, a técnica é pressuposto. Agora, entrar na atual advocacia, querer trabalhar a nova advocacia sem estar devidamente posicionado, sem conhecer o mínimo que esse mercado vai te proporcionar e que vai te exigir, já é uma furada. Então, Sim. É muito melhor você tentar se inteirar do que é o marketing digital na advocacia do que ir para uma pós na ESA. Exatamente. Eu fiz uma única pós até hoje, em 2007, que foi Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas Florestais. Lá dentro, eu foquei para o meu ambiente de trabalho. Que não é nada que você usa hoje. Nada. Nada. Eu não fiz nenhuma pós-graduação. Pois é. Na verdade, nem meu diploma eu busquei ainda. Só tenho um certificado de conclusão de curso e histórico. Tem que buscar. A faculdade fechou. Nossa, uma loucura. Mas aí eu posso te fazer uma pergunta que você... Claro.
Quanto que você já investiu em você, enquanto marca grana. pessoal, enquanto empresário do direito? Muita Os grana. masterminds que você participa, quem você escolhe para ser o seu mentor. Sim. Isso, no meu ponto de vista, hoje, é muito mais importante do que uma pós. Muito mais importante. Muito mais importante. E muito mais barato, às vezes. Exatamente. Você tá entendendo? Claro que eu hoje, eu já devo ter investido, assim, por baixo, uns 300 mil reais em treinamentos, cursos, viagens, imersões, Quanto tempo? grupo. 2 anos, 2 3 anos, isso. É muita grana. Muita grana. Em pouco tempo. Muita grana. Mas se a gente for analisar um programa de treinamento, sei lá, uma mentoria de 5 mil reais, o valor da minha mentoria, 5 mil reais uma coletiva, ou 12 mil individual, beleza. Cara, 12 mil reais não paga uma pós-graduação. Não paga. Não paga uma pós-graduação. E coloca dinheiro no seu bolso, desde que você queira. Agora, a gente tem que deixar sempre claro isso, o seguinte. Cara, é a mesma coisa de você fazer uma pós-graduação e faltar todas as aulas. Sim. É a mesma coisa aqui. Se você entra no programa de treinamento e não tá imerso naquilo ali, numa mentoria, não tá imerso naquilo ali, acha que é só comprar lá no Hotmart e assistir, você vai tomar sal. Sim. Porque não adianta. Você vai pro próximo curso. Exatamente. Você vai ser um comprador de curso. Exatamente. Tem um vendedor de curso e tem um comprador. Tem um comprador de curso. É, Então o cara que ele entra, faz o login dele lá na Hotmart, tem 7 cursos lá. Sim. E não assistiu nada. Nada. Não aplicou aí, não aplicou nada, não faturou e vai sair falando mal da advocacia. E como que é engraçado isso, né? Às vezes eu tenho algum feedback assim, Saf, eu já apliquei tudo e não deu certo. Um ou outro feedback eu recebo assim. E aí eu vou, mas por que não deu certo? Deixa eu analisar. A primeira coisa que eu faço, deixa eu olhar aqui o aproveitamento desse cara lá na plataforma. 0%. Não é nem 20, 30, 40, porque igual você falou, eu não assisti o curso todo. Beleza, se eu entrar lá, deve estar lá, Thaís, 40%, 60%. Mas você lembra de mim nas aulas, não é? Sim, com certeza. Mas eu digo assim, às vezes, como é um conteúdo muito extenso, às vezes você não está no momento de querer saber sobre gestão de pessoas. Às vezes você não está no momento de querer saber sobre, sei lá, sobre precificação. Né? Então você vai dar uma polvilhada ali, uma salpicada no curso. Mas a pessoa assiste 0%, tá claro que ela não comprou a informação. Ela tentou comprar um milagre. Só que milagre a gente não compra na esquina, né? Então a pessoa tentou comprar um milagre. Porra, vou comprar o curso, vou ficar rico. Não, muitas vezes não, cara. Você tem que assistir a parada. Você concorda comigo? Total, mas falta dar a crise de riso aqui, porque milagre ainda não acho que ainda não dá pra vender não, né? É uma coisa que o dinheiro não compra, não é milagre e saúde, né? Não dá pra comprar ainda com dinheiro, o resto a gente tenta. Pois é. Milagre não vai acontecer mesmo não, gente. É o que você falou, eu me senti assim na sua fala. Eu salpiquei várias coisas e é pelo meu momento de vida. Exato. Mãe, o Vitor dormia, sei lá, 7, 8 horas da manhã. Me propunha participar, o dia que dava pra participar, eu participava. E eu entrego. Então, ao mesmo tempo que eu busco, eu entrego. E eu entrego pra quem? Pra mim mesma. Sim. Então, eu sei o que eu tô buscando. Sim. Eu sei o que eu dediquei pra conseguir. E se amanhã você precisar de sair do Simples Nacional e entrar pro lucro presumido, você vai dar uma salpicada lá na aula de gestão tributária. Exatamente. Entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? Talvez não faça sentido tudo pra você ali, mas você tem que entrar com imersão total naquilo que tá no seu momento de vida. Né? No seu momento de profissão. Eu entrei na 4ª turma, né, Marcelo? Você tá na 7ª. 7ª. E eu tenho contato com seus alunos da 4ª, que foi a minha, da 5ª, da 6ª, da 7ª. Uma coisa que é comum a todos nós, eu entrei na 4ª e que eu vejo que é comum tudo ali. Dúvidas simples, mas que temos, que depois passa um tempo, você pensa, cara, era simples pra caramba. Mas aquilo ali me levou a mudar o jogo. Que é o quê? Fazer um CNPJ, como advocacia, empresa individual, simples, sociedade individual de advocacia. Sim. Emitir nota. São coisas elementares que não são ditas e que o óbvio precisa ser dito e que você precisa estar ali para ouvir aquilo ali. Então, você precisa participar da aula. Exato. Você precisa ouvir a dúvida do outro para ver que é uma dúvida sua e você já vai sair lá na frente. Coisas que a faculdade não ensina, Não né? ensinam. Sim. CRM, a gente ainda não falou de CRM. Sim. O CRM que eu uso no escritório é a planilha que você mandou lá na 4ª turma que eu entrei. Exatamente. Você vê o poder da execução. É o poder da execução. Sim. Lá eu consigo ver desde o meu primeiro dia de tráfego do escritório até hoje. Sim. E eu cobro lá da pessoa responsável por isso. Tem que preencher CRM todos os dias. Tá atendendo e tá preenchendo. Aquilo ali é o banco de dados vivo do escritório. Exato. É um Cara, guia, eu passei 15 anos sem ter acesso a um CRM de uma planilha de Excel. Exatamente. Uma coisa simples, mas que muda totalmente o seu jogo. Exatamente. Então, eu paguei 12 mil reais na mentoria individual. Beleza, eu saí de lá com a planilha de CRM, com um escritório estruturado, com um negócio ampliado e com uma visão de empreendedor que é nata minha, eu já tenho.
muito mais Aguçada. polida. Polida. É como se a gente estivesse transformando aquele chocolate caseiro que você faz em casa ali, vai sair um Copenhagen daqui pra frente, entendeu? Você tá polindo a coisa ali durante o caminho. Sem falar nas amizades, né? Que a gente faz no meio do caminho, que é o acesso às pessoas que te geram oportunidades, enfim, tudo isso. Vamos fazer um bate-bola, eu vou te falar uma palavra, e aí você me fala o que você pensa sobre essa palavra em 10, 15 segundos, tá? Tá. Cada palavra. Vamos lá. Primeira, gestão. Desafio diário. Quanto mais eu estudo, menos eu acho que eu sei, mais eu tenho que aprender. Dinheiro. Muito bom ganhar. Aprendam a ganhar dinheiro honestamente na advocacia. Equipe. Outro desafio que está dentro de gestão. Gerir pessoas são vários potenciais juntos e a gente tem que aprender a lidar com eles. Família. Tudo na minha vida. Tudo por eles. OAB. Que ótimo que tem OAB pra nivelar quem entra no jogo, mas hoje tô ficando cada vez mais longe dela. Judiciário. Necessário para corrigir injustiças sociais. Marketing. É o coração do business atual da advocacia. Marcelo Saffi. É o meu mentor, não largo o pé dele e ele transforma vidas dentro da advocacia e tudo mais que a gente possibilita e leva para os nossos clientes. E por fim, fraternidade. É um ambiente que te faz crescer por osmose, mas não adianta ficar lá só ouvindo. Você tem que estar lá, ouvir e executar. Exatamente. É isso, Thaís. Quero te agradecer por ter vindo aqui. Pegou um trânsito, eu também peguei um trânsito danado. Ninguém mandou a gente morar em Nova Lima, não, né? Tem escolhas. esse trânsito. Mas, te admiro muito. Você é uma profissional, assim, impecável, tá? Rafa é fera. Um abraço pro Rafa. Vai estar assistindo isso aqui. Tamo junto. Gostei demais do seu marido. Seus menininhos são lindos. Obrigada. E fico muito grato da confiança que você tem em mim, toda a minha equipe, o treinamento que a gente fez com você, que a gente faz até hoje, por participar desse ecossistema. Tenho certeza que você tá numa ascensão que é sem fim. Você vai continuar crescendo muito. Obrigado por ter vindo. Tamo junto demais da conta. Deixa aí seu recado pra galera poder te acompanhar lá nas redes sociais. E uma inspiração pra quem tá do lado de lá, ainda não veio pro lado de cá. O que você pode dizer pra eles? Eu que te agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Acredito muito que o que você faz é genuíno e você transformou isso em um negócio. E que o seu negócio prospere cada vez mais. Que você consiga atingir todos os colegas, todos os advogados que estejam precisando virar a chave, que eles venham para cá, que eles venham para esse ecossistema, que eles perguntem, acho que somos todos acessíveis, ficar com alguma dúvida, pergunta, porque de fato não é milagroso, mas transforma. E depende muito mais da gente, depende do nosso nível de entrega, nosso nível de comprometimento, porque a história é uma só, é entre você e você mesmo. Então, o que você acredita, o que você busca para alavancar sua carreira, alavancar sua vida pessoal, no final das contas vai ficar entre você e você mesmo. Então, se propôs a fazer, faça, vá até o fim. E depois, se não deu certo, vamos entender por que não deu. Exatamente. Traz a história para a mesa e vamos entender o que rolou. É aprendizado para todo mundo. Mas é isso, estamos juntos, é só o começo. Suas mídias sociais, como é que as pessoas te acham? Vocês podem me achar, o escritório, a vitrine maravilhosa que nós montamos lá com a Saffi Market, é o Brasileiro Advocacia, Brasileiro _ Advocacia. O meu perfil profissional é Thaís, com TH, Brasileiro ADV. Lá eu tenho um treinamento para advocacia trabalhista, que pode ser que tenha alguma turma esse ano, ainda não é certeza, porque o digital vai ter que ir para lá. Porque uma coisa é antes do digital, outra coisa é depois do digital. E precisar de qualquer coisa, só me chamar inbox e é isso aí, tamo junto. Tamo junto. E esse foi mais um SafiCast. Você que não tá inscrito, clica aqui embaixo, já se inscreve agora. Tamo junto e é só o começo.